Agora vamos à parte que interessa bastante a vocês e pode cair questão do Enem. Associação de geradores, tá? A associação de geradores é obtida quando se liga entre si todos os polos positivos dos geradores de todos os polos negativos. Neste tipo de associação, convém que todos os geradores tenham a mesma força eletromotriz, para que não dissipem parte da energia que forneça ao circuito externo. Por isso que é importante, quando vocês tiverem lanterna lá, ou pilha, vocês não colocarem uma pilha que esteja descarregada, porque ela só vai roubar a carga das outras duas pilhas, se for de 3 pilhas lanterna, tá? Tá legal? Ela vai descarregar as outras pilhas, porque vai ser preciso que a diferença de potencial entre elas seja a mesma. Então ela vai roubar a carga das outras pilhas. Por isso que quando colocava uma pilha velha na lanterna de vocês, ou do pai de vocês, ou da avó de vocês, ou do tataravó de vocês, acontecia que descarregava mais rápido as outras duas pilhas. E passava o tempo, se você tivesse um multímetro, para medir você ia ver que estava a mesma diferença de potencial entre as pilhas que estavam lá na lanterna. Então, então eu vou ter dois tipos de associação. Essa aqui será em série, tá? E essa aqui em paralelo. Semelhante à dos resistores que você já conhece, tá? Associação em série e associação em paralelo. Tá, vamos ver primeiro a associação em série, qual é a vantagem de ter uma associação em série. Eu vou colocar todos em série, tá? Vou ligar o polo negativo de um aqui no positivo de outro, negativo de um no positivo de outro, negativo de um no positivo de outro. Como se você estivesse colocando as pilhas numa lanterna, beleza? Qual é a vantagem disso aí? A força eletromotriz equivalente vai ser a soma das forças eletromotrizes, tá? Então, se tu tinha uma força eletromotriz, duas forças eletromotrizes, três forças eletromotrizes, você vai ter três forças eletromotrizes. Pensando na pilha, né? Fosse 1,5 mais 1,5 mais 1,5, você teria 4,5 a nossa DDP de 3 pilhas em paralelo, cada uma com 1,5 volts de diferença de potencial. Só que a resistência equivalente também vou somar, né? Se eu tinha 1 R, eu vou ter 3 R. Imagina que tu tivesse aqui 0,1 mais 0,1 mais 0,1. Então, a minha resistência seria 0,3 ohms. Legal? Então, essa é a associação de geradores em série. É utilizada para que se forneça maior diferença de potencial ou tensão a um circuito externo. Tranquilo? Vamos lá para a associação em paralela. Em paralela, pessoal, vai ser diferente, tá? Eu vou ligar todos os polo positivos de uma no polo positivo de outro, no polo positivo de outro. E o polo negativo de uma no polo negativo de outro, negativo da terceira. Eu vou ter uma força eletromotriz que vai ser igual, não vou aumentar. Se eu tivesse, por exemplo, aqui, 1,5 de cada pilha, lembra que eu estou ligado em 1,5, 1,5, 1,5. Então, minha DDP equivalente seria 1,5, beleza? Só que a minha resistência interna, lembra de associação paralela? Estou associando também minha resistência equivalente, né? Aqui, ó, RRE. Imagina que fosse resistência que eu vou botar para ficar uma conta fácil, fosse 3, 3, 3, tá? Quando eu tenho o mesmo número de resistência, na resistência equivalente, você já deve ter visto, na resistência equivalente, vai ser R dividido para N, onde N é o número de resistores, tá? Ou de resistências. Então, minha resistência equivalente ficaria 3, olha, 1, que é o R, o valor de R, dividido para 3, que ficaria igual a 1. Ou seja, vou dividir o valor da resistência pelo número de geradores que eu tenho associado em paralelo. Beleza? No caso ali é 3, então fica R dividido para 3. Mas qual é a vantagem? Se eu não aumentei a potência, tá, da minha associação, se eu tivesse uma pilha que tinha 1,5, tem 3 pilhas que tem 1,5, qual é a vantagem então de eu associar?
Ela é utilizada para obter uma resistência interna inferior à resistência de cada gerador. Só que você tem o seguinte, você gasta com uma pilha, por exemplo, você demorava 3 dias, pense assim, 3 dias numa lâmpada acesa. Se você colocar a associação em paralelo de 3 pilhas, você não vai pegar e ganhar mais 3 dias. Vai ganhar em torno de 10 dias. Beleza? Então, para associação em paralelo, para diminuir a resistência e demorar mais tempo para descarregar o dispositivo. Tranquilo, pessoal? Então, olha só, então resolva o exercício do livro. Qualquer dúvida, a gente vai estar no plantão. Tira dúvida pelo Zap e aí a gente tira a dúvida. Beleza?